Bom, vamos lá, o nosso Quinta Pauta. Hoje temos aqui os nossos convidados, Marcos Taguchi, também temos aqui o Robson Gadi e o nosso querido Marcelo Rocha, né? Completando aí o nosso quarteto hoje aqui no programa Cidades em Debate. E o Quinta Pauta, claro, né? Aquela pauta com assunto a mais. O pessoal que nos acompanha pela TV, depois continua conosco pela internet, onde com exclusividade aí, o pessoal que está na internet, a gente tem essa pauta aqui. Bom, e vamos trazer esse assunto que chama atenção e que está passando batido, vamos dizer assim, né? Pela mídia, o pessoal não está dando muito valor ao que está acontecendo, mas nós aqui do Cidades em Debate, né? Com os nossos contatos jornalísticos, o pessoal falou que tem muita movimentação dentro desse imbróglio aí, né? Então vamos lá. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorização para a visita do vice-prefeito de São Paulo, o Ricardo de Mello Araújo, ao ex-presidente. O pedido foi protocolado no último sábado, agora dia 28, e prevê um encontro presencial no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília, onde Bolsonaro está detido. Oficialmente, a defesa sustenta a necessidade de diálogo direto entre Bolsonaro e o vice-prefeito, alegando que determinados assuntos exigem conversa presencial. Mas, nos bastidores da política, o encontro levanta muito mais perguntas do que respostas. Isso porque, dias atrás, circulou com muita força no meio político a tese de que, caso o governador Tarcísio de Freitas dispute a presidência da República, o nome mais cotado para assumir o Palácio dos Bandeirantes seria do atual prefeito da capital, Ricardo Nunes. Nesse cenário, quem herdaria automaticamente a Prefeitura de São Paulo? Justamente Ricardo de Mello Araújo, que é um indicado a vice por Bolsonaro. A coincidência de agendas, portanto, não passa despercebida. Um vice-prefeito recém-alçado ao centro de uma possível sucessão estadual, buscando uma conversa reservada com Bolsonaro, justamente no momento em que o xadrez eleitoral de 2026 começa a ser montado. Acende o sinal amarelo. Nada é declarado, nada é oficial, mas o timing é, no mínimo, curioso. Estaria Bolsonaro apenas tratando de assuntos pessoais e partidários? Ou esse encontro sinaliza articulações silenciosas para um cenário de 45 do segundo tempo na política paulista? Nos bastidores, a leitura é clara. Quando Bolsonaro se move, dificilmente é por acaso. E essa visita deixa, assim, uma pulga atrás da orelha. Não deixa, Marcelinho, porque, refazendo os cálculos, o Tarcísio apareceu na última pesquisa, e diga-se de passagem, se o nome apareceu, é porque alguém pagou para aparecer. Porque quando você vai formular uma pesquisa, você tem que saber quais são as pessoas que você está falando. E apareceu o nome do Tarcísio em primeiro lugar, diga-se de passagem. E agora vem essa chamada ao vice-prefeito de São Paulo, que inclusive é Ricardo também, né? O que você analisa nisso? É uma estratégia nova? Isso sinaliza que talvez o Tarcísio de Freitas venha mesmo como candidato a presidente, Marcelo? Olha, é uma dúvida, hein? Que é assim, né? O grupo do PT, pelo que tem saído na imprensa, eles estão aguardando passar aquele período lá das montagens de chapa, né? Para começar a atacar o Flávio Bolsonaro. Né? Eles têm um arsenal de denúncias para fazer e tal, mas o grande medo deles é exatamente que o Tarcísio venha candidato. Né? Esse é o que rola a boca miúda aí no grupo, né? Nos grupos aí do petistas, porque a rejeição do Tarcísio é muito baixa. Né? Ele ainda tem capilaridade, mas a rejeição é muito baixa, o que é diferente com o Flávio, que a rejeição está par e pau ali com o Lula, né? Então, eles entendem que na hora que as denúncias começarem a serem veiculadas pelo grupo deles, né, eles vão conseguir dar uma derretida no Flávio Bolsonaro.
Eu não sei ainda, não consegui alocar a estratégia do PL para entender se o Flávio Bolsonaro é cenoura, né? O que é cenoura? Você joga a cenourinha na frente, o coelho vai atrás, atacar, e aí, de repente, você tira a cenourinha e passa outra na frente, que aí você quebra o jogo dele, né? Pode ser uma estratégia, Santiago, pode ser, não dá para saber exatamente, porque nós não estamos ali no núcleo duro, né? O núcleo duro é que sabe disso daí, nós não estamos no núcleo duro, né? A princípio, tudo tende a levar e a entender que é Flávio lá e o Tarcísio aqui. O coronel, que é vice-prefeito, ele é vice-prefeito, ele é uma pessoa de extrema confiança do ex-presidente. Né? Então, por isso que ele foi chamado lá. Mas ele não é muito bem visto nas questões de sintonia com outros partidos, se ele for elevado ao cargo de prefeito. Né? Elevado ao cargo de prefeito. Aí pode ter aí um problema com alianças partidárias, tal, e tudo mais, porque ele é mais linha dura, é um cara mais, né, não tem tanto traquejo político, ele está aprendendo ainda, né, está aprendendo lá, tal, mas ele é um cara que vai para resolver, tanto que ele resolveu, acho que se não estou enganado, o CEAGESP, tá, ele estava lá para fazer isso. Então, eu acho que nessa questão do coronel, é mais um bate-papo, né, uma preparação, porque ele não vai estar candidato a nada mesmo, né, se de repente sair o prefeito de São Paulo vier para concorrer para o governo, ele assume a prefeitura, e aí ele tem que estar bem alinhado, né? Agora, está tudo caminhando para ser Flávio lá e Tarcísio aqui, viu? Mas também não descarto a hipótese do Flávio ser uma cenoura. Joga a cenoura, deixa ele lá para ver até onde vão atacar. E nos 45 do segundo tempo, e monta a chapa, e aí a gente vai ter. É abril, né? Se eu não estou enganado, que tem que fechar a chapa, né? É aí fecha a chapa e vai dizer, ó, vai mudar, não vai mais, quem vai ser aqui é o Tarcísio, quem vai ser lá é fulano, quem vem para cá é ciclano, tal, e aí nós vamos ter certeza de quem vai para o embate. Mas a princípio é Flávio mesmo lá e Tarcísio aqui. E diga-se de passagem, sendo em abril, quer dizer, já está em cima da hora, né? Para poder confabular, para poder. Eu acho que a hora é agora, né? E surgem, de repente, um vice-prefeito de São Paulo para ir conversar com o Bolsonaro. Isso aí causa uma certa estranheza, né, Gadi? Porque a gente, pondo a cabeça para funcionar um pouquinho, você já, que nem o Marcelo, né? A questão da cenoura. Flávio pode ser a cenoura. Aí o coelho vai todo mundo atrás lá, né, da cenoura, os cachorros, né? E, de repente, do outro lado está o que verdadeiramente é o que vai fazer alguma coisa, né? No caso, o Tarcísio. Porque nessa nova formulação, o Ricardo Nunes é que seria o candidato. Isso aí já está explodindo já no meio político. E quando explode algo assim é porque existe, não é uma fumaça, já existe uma fogueira, né? Essa é que é a verdade. E a gente trazendo um pouco para trás agora, 2 semanas atrás, Tarcísio veio em primeiro lugar na pesquisa. Ele, pela primeira vez, alguém passou o Lula. E foi o Tarcísio, não foi o Flávio nem a Michele. Então, realmente está mostrando que ele é o cara. Né? E é o que eu falei. Quando você vai fazer um cálculo de tabulação de pesquisa, já existem os nomes. Né? Você vai querer saber quais são os nomes. Põe lá o Lula, o Bolsonaro, lá o Flávio, põe lá a Michele também. Põe o Tarcísio para a gente ver como é que ele está. E aí, depois dessa pesquisa, que começou justamente essa movimentação. Você está vendo isso com clareza ou você acha que a gente está jogando alto demais? Não, Pérez. Na verdade, a estratégia política do Bolsonaro é desse ritmo, né? Você, como todos aí acompanha a mídias aí do dia a dia, na parte política, não tem como desvincular o partido PL, o partido que ele administra muito bem, né, que é uma liderança, independente do Estado hoje, quando ele está lá, né, infelizmente, posso dizer, a forma que foi conduzido a estar preso, né, ele sempre tomou algumas decisões. Né, quantas visitas a gente visualizou dentro aí da mídia, sendo visitado aonde? Na sua residência,
ou quando ele estava na Baixada Santista, ou quando estava aqui no Rio de Janeiro, ou em Brasília. Então, essas visitas eram corriqueiras, praticamente diárias. Então, nesse momento, ele é uma liderança nata. E aí, de repente, ele fica blindado dentro de um local que não tem essa comunicação. E aí onde entra a estratégia política, né? O próprio filho, né, vai presidir lá o processo do pai, e também como advogado, ele vai, se vir acontecer uma decisão monocrática, ele também, como advogado, ele vai ter acesso ao seu próprio pai. Então, essa estratégia política chegou também nesse momento ao vice-prefeito, que também é muito ligado ao Bolsonaro, como os colegas falou. Então, essa ligação não tem como tomadas de decisões monocráticas no partido, que elas são trabalhadas sempre com visão política do Bolsonaro. E as indicações deles dentro de um país e a tomada sempre foram muito fortes e foram decididas nesse ponto. É lógico, essa fogueira é muito maior que a gente imagina, você falou muito bem disso. Dentro de São Paulo, as articulações, independente se está mal visto ou não, mas ele dentro ainda consegue ter uma força política, como está aí do Bolsonaro, com apoio do Bolsonaro, e porque está um coronel. Ainda pode ser que, como o colega falou, não tem aquele jogo de cintura, mas temos que tomar muito cuidado, porque um tempo atrás era muita dúvida referente a falar do Flávio, politicamente, se ia dar continuidade e se ia subir nas indicações. E olha só hoje, praticamente, como você falou, está igualado a situação entre eles. E acabamos esquecendo a esposa do próprio Bolsonaro, como você citou, que era tão forte e se esperava uma explosão, e aí, de repente, o Fábio Bolsonaro, em poucos meses, né, e faltando poucos dias, quase aí, dizer 30 dias, para algumas tomadas de posições políticas e jurídicas, e aí ele está conseguindo já igualar um presidente atual no governo, com todo o poder político e cheio de ministério, e o filho do Bolsonaro conseguindo, com as suas ideologias, articular tudo isso. Então, essa estratégia ainda vai ter muita coisa a se falar. Tem o prefeito de São Paulo, tem o Tarcísio ainda, né, que ele sempre esteve numa crescente, sempre foi uma bola muito vantajosa para todos os momentos, mas o Flávio teve que vir em São Paulo, conversar com o Tarcísio foi lá falar com o papai, pediu a benção, e aí estão seguindo politicamente. Mas essas decisões, né, monocráticas, acho que só acontece lá no governo, ou melhor, no STF. Aqui, realmente, no PL, tem o PL, é o Bolsonaro, e eu acho que isso não se discute. Então, essa força vai vir forte em São Paulo e vai ser distribuída em vários estados. E o Flávio Bolsonaro ainda vai dar muito trabalho, e o Lula já sentiu isso, e o pessoal não está conseguindo reverter. Eu acho dessa forma. O que vocês acham, meus colegas? Ô, Taguchi, a gente não pode deixar de calcular um ensaio que foi feito, né, na Prefeitura de São Paulo, quando o Tarcísio abraçou o Ricardo Nunes, e nesse abraço o Nunes subiu feito foguete na pesquisa, porque ele estava fadado a ganhar, mas ganhar muito apertado, essa que é a grande verdade, né? Então ali eu acho que já foi feito o ensaio. Eu fico com o que o Marcelinho falou, o negócio da cenoura, né, a isca, também o que o Gadi falou, essa questão toda, né, do cálculo, mas a gente não pode esquecer também que foi anunciado já o Haddad, né, como concorrente do Tarcísio. Será que justamente por já ter sido anunciado o Haddad, Haddad, Márcio França e o Geraldo Alckmin vai ajudar o Márcio França, o Alckmin não vem, então ficou Haddad e o França. Será que se sentiram mais à vontade, assim, no caso o Tarcísio, mais no controle da situação? Porque o Tarcísio vindo para presidente, se ele fala que o candidato dele em São Paulo é o Ricardo Nunes, o pessoal vai para o Ricardo Nunes. E na presidência da República, se a gente fizer aqui uma pesquisa relâmpago entre nós quatro, em quem você votaria desses dois? Flávio Bolsonaro ou Tarcísio, né? Eu acho que a tendência seria mais para o Tarcísio. Então, quer dizer, será que está tudo armado já para o Tarcísio vir mesmo? Olha, muitas vezes eu tenho pensado sobre isso, e enquanto o Marcelo
usou uma expressão mais polida da cenoura, que o Flávio Bolsonaro seria a cenoura para o lado de contrário ir lá atacá-lo para depois vir o Tarcísio. Há alguns programas atrás eu usei uma expressão um pouco mais grosseira. Eu coloquei que o Flávio talvez fosse o boi de piranha. Para quem não sabe de onde vem essa expressão, no interior, quando os peões estão tocando uma boiada de uma fazenda para outra e tem que atravessar um rio com piranhas, eles sacrificam um boi, mandam esse boi entrar no rio sozinho primeiro, todas as piranhas vão atacá-lo, para depois isso passar a boiada. Fica a impressão, às vezes, que essa candidatura do Flávio Bolsonaro é para ele sofrer todo tipo de ataque da esquerda, e imposições e regulações do STF, processo e tudo mais, e mais para frente ficar impedido de se candidatar ou ter a sua candidatura impedida, e aí vir o Tarcísio, e aí não sobra muito tempo para atacar o Tarcísio, e ele acaba emplacando. Isso é a tese da cenoura ou do boi de piranha, que é algo que não tem como a gente não pensar que pode ser. Mas também pode não ser. O Tarcísio está muito bem como governador. Eu tenho minhas reservas, já que ele tem colocado pedágios nas estradas do litoral, mas fora isso, tem feito uma boa administração. E ele está com a faca e o queijo na mão. Então, a gente fica tentando adivinhar qual que é a estratégia dessas pessoas. E é um jogo, a política é sempre um jogo de estratégia, de negociação. Ninguém consegue ascender na política se não tiver uma flexibilidade, se não tiver projeto, se não tiver apoio. Então, a gente não sabe até que ponto o Flávio está candidato para ser atacado de toda forma e em última hora entre o Tarcísio e não sobra muito tempo para ser atacado e em placa, ou se realmente as coisas vão se dar dessa forma. Flávio candidato a presidente, Tarcísio a reeleição no governo, mas assim, o que fica evidente é que o Brasil polarizado, como eu falei há pouco, não dá muito espaço para outras pessoas capacitadas tentarem uma oportunidade de mostrar trabalho no cargo público. Isso é uma pena, isso vem se repetindo no Brasil há muitos anos. Em relação ao Haddad e ao Márcio França, vale lembrar que o Haddad foi considerado o pior prefeito que a cidade de São Paulo já teve. Quem tiver dúvida é só pesquisar. E o Márcio França, em que pese ele tenha sido por um espaço curto de tempo governador do estado, ele só é conhecido aqui na Baixada Santista porque ele surgiu daqui, foi prefeito de São Vicente, conseguiu alçar ao cargo de deputado federal e outros cargos que ele chegou a exercer tendo sua origem política aqui na Baixada, então aqui ele é muito conhecido. Mas o estado de São Paulo é muito grande e em muitas regiões do estado ninguém lembra, ninguém sabe quem é Márcio França. Então, isso é uma coisa que com certeza será avaliado, né? Esses políticos são experimentados e é um jogo, só na hora mesmo que houver a eleição, que houver a apuração, que a gente realmente vai saber. Eu vou me abster de falar aqui o que eu penso sobre o modo como são feitas as eleições, para evitar um processo, mas vamos ver o que vai acontecer. Há duas hipóteses, ou realmente o Flávio está lá para ser atacado e entrar o Tarcísio, ou realmente é esse o plano. Agora, a visita do vice-prefeito ao Bolsonaro demonstra, sim, que eles estão se articulando, que eles estão fazendo política, mesmo com o Bolsonaro preso. Faz parte do jogo, é necessário. Então, veremos as cenas dos próximos capítulos. Com certeza, né? Tipo uma novela. Bom, tá aí. Vamos trazer o resultado aqui da nossa enquete antes da gente finalizar. Estou perguntando, você acredita que a justiça age com o mesmo rigor para todos os lados políticos? Famoso pau que bate em Chico, bate em Francisco? Sim ou não? Agora, finalizando a pesquisa, 33% acham que sim, acredita que a justiça age com o mesmo rigor dos dois lados, e 67% dizendo que não, de forma alguma. Ela pende para um dos lados. Essa que é a verdade. Bom, considerações finais, Marcelo Rocha, seu último comentário, fica à vontade.
Olha, vamos ficar atento a todas as movimentações, né? Tem guerra, é Master, INSS. O que não falta é assunto, né? É assunto que impacta diretamente o nosso dia a dia, né? Agradecer aí o apoio, os comentários, as ponderações aí dos meus queridos amigos, irmãos de coração, Robson Gadi, Marcos Taguchi, você, Santiagão, nossa querida, amada, estimada audiência, e amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais Cidades em Debate, uma apresentação aí do nosso competentíssimo Santiago Pérez. Até mais. Tá certo, Marcelinho. Obrigado aí pelo elogio. Em vez de quando faz bem para a pele. Nosso querido Marcos Taguchi. Marcos Taguchi, suas considerações finais, seu último comentário. Fica à vontade. Bom, como o assunto final aqui foi eleição, eu quero lembrar, fazer não digo apelo, seria meio dramático falar apelo, mas convocar as pessoas, chamar a reflexão, chamar a razão, de que divergência política, ninguém precisa ser inimigo, se tornar inimigo, deixar de conversar, trocar ofensa, porque tem posicionamento político diverso. Eu mesmo tenho pessoas próximas a mim que pensam diferente em relação à política, e isso não atrapalha que tenhamos harmonia. Então, é preciso maturidade, é preciso capacidade de tentar entender o ponto de vista do outro, e ninguém precisa ser... Eu vejo muito na rede social, a gente faz um comentário, a gente, às vezes, é atacado, é ofendido por quem pensa diferente, sendo que é só uma questão de entendimento político. Ninguém precisa, somos todos brasileiros, estamos no mesmo barco. Então, chamar atenção para isso. Ninguém precisa virar inimigo por divergência política. Foi um prazer participar do programa mais uma vez, com o Robson, com o Marcelo, com você, Santiago, e espero participar mais vezes. E eu torço pelo país, pelo Brasil, quero o melhor para o meu país, e esse programa, de alguma maneira, ele contribui para o esclarecimento das pessoas, então eu fico feliz de poder participar. Um abraço a todos. Tá certo. Robson Gadi, agora é sua vez aí, seu comentário final. Fica à vontade, Gadi. O microfone. Opa, são falhas técnicas, mas com as palavras dos nossos colegas Marcos Taguchi, Marcelo Rocha, e com essa articulação, com essa fala, sempre dando um toque para o pessoal ter um pouquinho mais de atenção, o nosso Santiago Pérez. Quer dizer, eu acredito que ainda pode ter muitas mudanças ainda, não só no Brasil, como na política e nesse mundo que a gente quer uma paz, uma tranquilidade dos povos, independente da religião ou de poder. Mas, de repente, vamos colocar um pouquinho fogo na internet, e se de repente vem Flávio, vice-governador, como vice-presidente, e o coronel, que acabou de falar, de repente ele sai como candidato a governador de São Paulo. Olha só como que pode acontecer e pode mudar as coisas. Mas eu acredito, né, meus colegas falaram muito bem, os nossos comentários não é um vínculo político, são comentários que a sociedade aclama para ouvir um pouco mais da nossa parte, né? Tentamos amenizar, dar uma criatividade jornalística ou jurídica para entendimento desses povos que estão aqui nos ouvindo. Então, dá essa credibilidade, o seu programa e com os nossos debatedores, que eu me incluo, para a gente melhorar. Agradeço todo o desempenho de vocês, as falas eu aprendo cada dia mais com Santiago Pérez, o Marcelo Rocha e o Marcos Taguchi. São esses grandes mentores, não só do seu programa, viu, Pérez, mas de todos os comentários após isso. E a gente se vê nos próximos programas. Um abraço a todos aí de vocês. Bacana, então nossos agradecimentos aqui ao Marcos Taguchi, Robson Gadi, Marcelo Rocha, a nossa querida audiência, muito obrigado pelo carinho, e a gente volta amanhã às 11h45 da manhã com o nosso Cidades em Debate. Grande abraço a todos, estamos com Deus, e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.